Quero responder algumas das perguntas que recebemos com frequência e muitas delas são sobre o cultivo sem cavar e outros assuntos relacionados, como saúde também, na verdade, fascinante. O cultivo sem cavar leva a muitos outros temas interessantes. Mas antes, a pergunta mais comum: o que é o método sem escavação? Então, uma definição breve. Trata-se de não perturbar o solo tanto quanto possível e alimentar o solo com composto. Cobertura morta pode incluir matéria orgânica não decomposta, variando conforme a região do mundo. Então, essa é uma definição muito ampla, só para contextualizar. E como você começa? Bem, eu só trouxe aqui. Não vou realmente fazer um canteiro aqui, mas é só para mostrar como você pode fazer isso. Então, aqui está um pedaço de papelão. Esta é apenas a primeira fase, apenas no primeiro ano, no primeiro mês, 2 ou 3, quando o papelão é útil. Depois disso, não. Você não precisa dele o tempo todo. Nos anos seguintes, você não vai usar papelão, porque o papelão serve apenas para bloquear a luz das plantas existentes, que muitas vezes chamamos de ervas daninhas. Erva daninha é um termo um pouco pejorativo para plantas indesejadas. Você pode sufocá-las, privando-as de luz para que morram. E isso significa que o solo fica livre para as raízes das plantas que você quer cultivar. E é isso que o cultivo sem cavar faz de forma tão bonita e simples, sufocando o crescimento das ervas daninhas existentes, e então elas vão morrer, mas nem todas vão morrer. E na verdade aqui temos alguns exemplos. Existe outra maneira de fazer isso, mas este canteiro aqui foi feito há menos de um ano, em janeiro. Agora estamos em novembro, perto do final do ano de jardinagem. É uma oportunidade para pensar em como fazer todas essas coisas e começar de novo. Mas, basicamente, colocando papelão sobre as ervas daninhas, como foi feito aqui, há bastante erva daninha perene, como dentes de leão, ranúnculos e corriola, com volvulos. Então elas voltaram a crescer durante o ano e nós temos removido essas ervas usando um garfo para alavancar as novas raízes, o que reduz o vigor da raiz principal. E assim a corriola acaba morrendo, mas aqui ela ainda não morreu. Leva 2 anos. No primeiro ano de ervas daninhas perenes vigorosas, será necessário fazer capinas de acompanhamento no segundo ano. Se tiver ervas persistentes como cavalinha e quiseto, também exigirão acompanhamento. Grama seda, possivelmente Elymus repens, pode ser eliminada em um ano, mas é preciso fazer a capina de acompanhamento. Então, o método sem cavar consiste em deixar tudo no lugar, o solo, as plantas, sem cavar inicialmente. Mesmo que você esteja em um solo argiloso pesado, isso é ainda melhor. O método sem cavar é eficaz em solo argiloso, pois é um solo bom. Então você está sufocando o crescimento existente, depois herda a bela estrutura que já está lá e usa isso para cultivar suas plantas. Você coloca o composto, que é um substrato muito fácil de trabalhar. Você pode semear e plantar nesse composto assim. Você sabe que isso funciona muito bem, como você pode ver no meu jardim, e se houver sementes de ervas daninhas nesse composto, o que pode acontecer? Elas são fáceis de remover. Tipo, isso na verdade... Isso nos leva à segunda fase, se preferir. Este é o final do primeiro ano. E nós tínhamos uma planta de pepino aqui, na verdade, e ela foi morta pela geada. Então, finalmente acabou e há algumas ervas daninhas crescendo ali como uma serralha. Você vê como isso sai facilmente do composto superficial. Então, capinar é muito mais fácil do que se fosse solo, porque o solo aqui é bem pegajoso. Então, eu posso capinar rapidamente o que está aqui agora e gosto de fazer isso antes do inverno. Essas vão para a pilha de composto e depois colocaremos composto fresco ali. Essa é a dose anual de manutenção, 2 a 3 centímetros, cerca de 1 polegada, de composto novo por ano, usando o método sem revolver a terra. Existe apenas um método extra que você pode usar se tiver uma grande área de terra cheia de ervas daninhas, plantas que você não quer. E você quer se livrar delas rapidamente. E em termos do seu tempo, aplicar uma cobertura rapidamente. Se você tivesse centenas de metros quadrados ou jardas quadradas ou 1/4 de acre e quisesse usar pedaços de papelão assim, isso levaria muito tempo. Eles precisam se sobrepor cerca de 10 centímetros ou 4 polegadas. Você pode simplesmente fazer como fizemos ali, usando o plástico preto, onde agora cresce centeio para grãos e mostarda. Este ano foi abóbora e tivemos uma colheita fantástica de abóboras e começou em janeiro deste ano. Foi assim, então foi vigoroso. Grama, ervas daninhas, tudo eu chamo de pasto.
os animais poderiam pastar ali, então cortamos e deixamos baixo. Isso facilita colocar um pouco de composto, espalhar um pouco de composto, cerca de 5 a 7 centímetros, 2 a 3 polegadas. Só isso. Não foi uma quantidade enorme, pelo menos eu diria que não foi uma quantidade enorme. Não para o cultivo, pois depois cobrimos com plástico preto, bloqueando a luz. Isso foi feito em janeiro, mas pode ser feito em fevereiro ou março. Assim há tempo para as ervas daninhas morrerem antes de plantar a abóbora para colher em setembro. Colheita fantástica, tanta comida com relativamente pouco trabalho. Não demorou muito, sabe? Essa é uma forma de começar. Mas o plástico não é todo ano, é uma vez por ano. Quer dizer, é só uma vez. Você usa no início para eliminar o que está crescendo e agora o solo está limpo. Veja, removemos as ervas daninhas como a corriola, precisamos continuar, mas não é difícil e estamos avançando. Não vamos usar mais plástico nesse pedaço de terra, mas o plástico você pode reutilizar, então não é um plástico descartável, é apenas uma maneira agradável, rápida, simples, fácil e, eu diria, bastante ecológica de conseguir um solo limpo e cultivar algumas plantas bonitas. Então vamos dar uma olhada em outras formas, outros métodos. Isso pode ser um pouco diferente na técnica de não revolver o solo comparado a quem está acostumado a cavar e arar. E novos truques que você pode aprender. Então, outra pergunta é, como a jardinagem é diferente com a técnica de não revolver o solo? E, na verdade, essa é uma pergunta muito boa, porque é muito mais do que simplesmente decidir não perturbar o solo. Isso te leva a uma série de possibilidades. E estou testando muitas dessas possibilidades aqui com experimentos, para que eu possa te responder com evidências que acumulei ao longo de muitos anos. Das diferenças entre se você faz um método de cavar ou de cultivo e o método sem cavar. Por exemplo, bem aqui temos um canteiro onde eu pego minha pá todo mês de dezembro, então daqui a mais ou menos um mês teremos que limpar o canteiro. Isso, na verdade, é uma desvantagem de cavar e uma vantagem do método sem cavar. Você pode continuar cultivando mais facilmente durante o inverno, porque não precisa se preocupar com a necessidade de cultivar o solo em nenhum momento. Limpamos ambos os canteiros para mantê-los iguais, tanto os de cavar quanto os de não cavar, todos do mesmo tamanho. Aqui eu cavo e coloco composto na vala, assim ambos os canteiros têm a mesma quantidade de composto. O outro já foi cavado uma vez por ano, então estamos chegando ao ano 11. Vou fazer isso pela 12ª vez antes do próximo ano e este ano. Este canteiro há 11 anos recebe simplesmente a mesma quantidade de composto. 2 carrinhadas, na verdade, por cima e só isso. Uma grande diferença é economizar tempo, já que você não faz o trabalho de cultivo. Depois disso vem a capina. No solo cavado há mais ervas daninhas, mas isso não significa que você deve deixar de se preocupar com elas. Eu diria o contrário. Percebi que com o método de cavar, muitos deixam as ervas daninhas crescerem mais no fim do verão e outono, porque elas sabem muito bem que vão poder simplesmente cavar e incorporar as ervas daninhas, e o trabalho está feito como um fazendeiro arando o campo. Bem, você não pode fazer isso com o método sem cavar, a menos que vá reutilizar o papelão, mas eu recomendo que você não faça isso, pelo menos em parte. Sabe, nós não sabemos o que tem no papelão. Não é um produto perfeito, tudo bem usar uma vez. Na verdade, eu não vejo nenhum grande problema. Os fungos do solo são incríveis. Comendo colas e outras coisas dali, estou convencido disso. Há muita pesquisa sobre isso, mas basta usar o mínimo possível, então o método sem cavar é viável. Viu como é fácil tirar as ervas daninhas do composto superficial e manter o solo limpo? Então aqui é um jardim bem grande que eu administro com alguma ajuda, é uma horta comercial, 1/3 de um acre, 1.500 metros quadrados. Na verdade, a gente gasta muito pouco tempo capinando, é mais aparando as bordas. Veja meu vídeo sobre aparar bordas. Mantê-las arrumadas facilita capinar, mas é preciso manter e evitar que ervas daninhas deem sementes. Isso ajuda a manter o seu solo mais limpo, o seu composto mais limpo. O plantio sucessivo é mais rápido e fácil, pois não exige preparo do solo. Preparação de canteiro sem cavar, adoro essa frase, ela sai naturalmente e é rápida. Você retira a planta anterior quando ela termina, seja uma alface, um repolho ou algo assim, ou se for beterraba. Você simplesmente vai limpando o solo enquanto colhe e remove qualquer erva daninha, limpa os resíduos. Isso vai manter o número de lesmas baixo e então você já está pronto para começar. Você pode colocar novas plantas, às vezes pode até plantar entre as plantas já existentes, e isso é mais fácil com o método sem revolver a terra, porque há menos plantas daninhas.
Por exemplo, essas couves começaram a crescer entre cebolas que estavam lá até o mês passado. Plantei as mudas de couve entre as duas fileiras de cebolas. A couve não precisa crescer muito no primeiro mês, pois está criando raízes. Depois colhemos as cebolas e a couve cresce e se desenvolve rápido. Tudo que você vê aqui são segundos plantios, ou plantios em sucessão, pois é tudo rápido e simples. Mantenha o solo sempre cheio, usando o método sem revolver a terra. Não é necessário reaplicar composto no verão, basta uma aplicação anual, liberando seu tempo para outras tarefas importantes. Colhendo e plantando, e até mesmo o funcho aqui é a terceira plantação, na verdade, foi cenoura e funcho, depois pepino, depois funcho novamente. Isso leva a outro ponto do método sem revolver a terra, menos rotação, especialmente na jardinagem e na horta. Isso inclui várias regras, como a obrigação de uma rotação de 4 anos. As pessoas veem isso e comentam, meu Deus, sabe, é só mais uma questão para pensar e ter em mente no que você está fazendo. Com o método sem revolver o solo, isso importa bem menos, pois a saúde e fertilidade do solo permanecem altas sempre. Ali, bem nesse momento, tem alguns alhos porós. Na verdade, começamos a colher hoje, e é o 9º ano consecutivo que eles estão crescendo no mesmo solo. Nesse ano tivemos batatas pelo 9º ano e estou cultivando batatas e alhos porós. Essa é uma boa sucessão de plantio para esse clima, feita no mesmo ano e canteiro por 9 anos seguidos. Até agora, tudo está indo bem. Não digo para nunca fazer rotação, mas você não precisa tanto quanto falam. Assim, há mais liberdade. Há muitas outras coisas que também vêm depois disso. Dê uma olhada nos meus outros vídeos e nos meus livros e, você sabe, estamos sempre falando sobre isso, fazendo pesquisas também e aprendendo mais. O ensaio das 3 faixas verifica só o efeito de afofar o solo, não de cavar. E mesmo essa quantidade de perturbação do solo, estamos vendo ao longo de 9 anos uma queda de 8% nas colheitas. Então você simplesmente não precisa fazer isso. Nem se preocupe com qualquer tipo de perturbação do solo. E isso nos leva agora a outra questão que também é muito interessante, sobre manter o solo coberto o tempo todo. Precisamos mesmo? Uma terceira pergunta é: precisamos manter os canteiros sempre ocupados, o solo coberto? Ok, essa tem surgido bastante recentemente. E existe um movimento muito forte na agricultura chamado agricultura regenerativa, que, como muitas coisas, foi traduzido para a jardinagem como jardinagem regenerativa. Mas os entendimentos na agricultura e na jardinagem são diferentes, como manter campos inteiros ou ter campos inteiros de solo exposto e cultivado. Isso não é uma boa ideia. Na jardinagem, especialmente sem revolver o solo, não fazemos isso para não perturbar o solo. Ele nunca fica exposto, o solo está sempre coberto, como ali. Cobertura de composto aplicada. Tivemos 2 safras este ano, desde março passado. Tivemos alho, depois repolhos, agora colocamos isso. Os repolhos acabaram só em meados de outubro, não dá para plantar mais nada este ano, então vou deixar vazio. O solo está descoberto. Está cheio, se preferir, está cheio de vida e alimento para os organismos do solo. E então estará pronto para plantar na próxima primavera. Atrás de mim há um canteiro que está literalmente cheio ou coberto de plantas. Aquela verde exuberante é mostarda salapizaba, que estou usando como planta de cobertura e adubo verde. Isso significa que não é um plantio para consumo, mas você pode consumir essas pontinhas. Ficam ótimas em refogado ou salada. Essas sementes foram plantadas junto com o alho. Então o alho está crescendo aqui e é uma forma de manter o solo mais coberto, se você preferir, porque o alho, quando está começando a crescer, na verdade não cobre muito o solo. Na verdade, ele quase nunca cobre mesmo. A mostarda é eliminada pela geada, o que é ótimo. Fiz isso neste canteiro no outono passado e funcionou bem. Assim, a mostarda morta permite que o alho cresça. Essa é uma forma de ter cobertura extra, se preferir, e isso é positivo. Vale a pena considerar esse método. Boa técnica para ter na manga. Pense em maneiras de fazer algo assim. Existem mais maneiras, eu ainda estou tentando algumas o tempo todo e me divirto fazendo isso. Mantenha o solo coberto, com certeza. Pode ser composto, pode ser plantas. E agora vamos olhar para algo um pouco diferente, que é o plantio consorciado. O que é plantio consorciado e precisamos fazê-lo? Bem,
Acho que essa discussão causa problemas, pois faz as pessoas se preocuparem por acharem que não fazem plantio consorciado o bastante. Afinal, o que isso significa? E para mim, isso significa companheirismo, que significa proximidade, que significa ter plantas razoavelmente próximas umas das outras, para que sempre haja uma planta vizinha e elas possam ser companheiras. E na minha experiência, novamente, isso se baseia em 40 anos fazendo isso. Nunca vi plantas não gostarem de outras plantas, mas já vi situações em que, por exemplo, plantas foram colocadas muito próximas de vizinhas que têm necessidades diferentes ou exigentes de luz e umidade. Se você fizer isso, se plantar uma alface perto de uma abobrinha, ambas jovens ao mesmo tempo, bem, essa abobrinha vai rapidamente tomar toda a luz e umidade e a alface basicamente vai desaparecer. Isso não quer dizer que sejam más companheiras, apenas que o plantio foi inadequado. Então é mais isso que precisamos entender. Situações em que podemos colocar qualquer planta, na verdade qualquer planta, ao lado de outra planta. Um comentário que eu recebo com frequência é sobre o funcho, porque aparentemente o funcho de Florença tem a reputação de não gostar de outras plantas ou de que outras plantas não gostem dele. É o que as pessoas ouviram, mas isso não é verdade. Eu posto essas fotos no Instagram e entendo. Antes achava que o funcho não gostava de outras plantas, mas está crescendo bem junto com alface, espinafre e outros. Então sinta-se à vontade para misturar suas plantas o máximo que puder. Isso na verdade é muito bom. É como uma policultura. Não se preocupe se as plantas combinam, apenas conheça suas necessidades de umidade e espaço. Então, por exemplo, há pastinagas e elas são uma segunda semeadura entre as cebolas. Então, não é que as pastinagas gostem particularmente de cebolas, mas é que as cebolas estavam terminando. Estávamos procurando um lugar para semear algumas pastinagas no final de junho, bem tarde. Aproveitamos a oportunidade, plantamos pastinaga e, embora a colheita não fosse grande, era uma colheita em sucessão. Por um tempo, as pastinagas cresceram entre as cebolas. Aqui temos várias brássicas, o que responde à pergunta anterior. Não é preciso se preocupar com rotação. Muitas brássicas juntas e nova semeadura de mostardas, mas com espaçamento. Se você olhar para a couve aqui, elas estão bem próximas, até mesmo semeadas em grupos, isso porque foram plantadas tarde. Foram semeadas em julho, transplantadas em agosto e não crescerão muito. Assim, podem ser plantadas mais próximas, dando mais companhia se desejar. E sim, elas parecem bem saudáveis para mim. Enquanto se eu tivesse plantado a couve mais cedo, elas estariam mais espaçadas e teriam tempo para crescer nesse espaço. Então isso se conecta, né? O plantio consorciado se conecta com muitos outros aspectos, como tudo na jardinagem, na verdade. E para finalizar, eu adoraria levar você para um aspecto ainda mais profundo, que é tudo sobre saúde. A última pergunta por agora é: como a saúde do solo se relaciona com a saúde das plantas e a saúde humana? Bem, essa é uma pergunta que tem sido feita ao longo da história e recentemente, agora nos nossos tempos modernos, como chamamos, muitos resultados estão surgindo. É fascinante. Se considerarmos, antes de tudo, o que é saúde humana e como isso se relaciona, por exemplo, com o nosso intestino. Então, o intestino é onde a maior parte do nosso alimento acaba depois de passar pelo estômago, pelo sistema digestivo. Há muitos micróbios lá fazendo a digestão dos alimentos. O conjunto de micróbios no intestino é chamado de microbioma intestinal, e as pessoas que estudam biologia do solo usam essa mesma expressão para o solo. Então você tem o microbioma do solo, o conjunto de micróbios no solo, e o que está sendo cada vez mais notado agora é o quanto esses dois microbiomas são parecidos. Por isso é realmente bom comer um pouco de terra, não colheradas, mas sabe, não há problema em deixar um pouco de terra nas suas cenouras, por exemplo. Quando lavamos essas cenouras, fico muito feliz. Se meus clientes não tirarem o restinho de terra, eu comeria uma cenoura assim, feliz. Isso quer dizer que você recebe micro-organismos saudáveis? E estudos científicos recentes, como os da Universidade da Califórnia em Los Angeles, apontam isso, que 70% do nosso sistema imunológico está no intestino. Quero dizer, o que você acha dessa afirmação ou descoberta? É impressionante. Podemos construir nossa saúde comendo ótimos alimentos das hortas. É uma ótima notícia para jardineiros. Em particular, eu diria para os jardineiros do método sem revolver a terra, onde você tem um microbioma do solo super saudável, justamente por não cavar, porque você está permitindo, incentivando e construindo isso o tempo todo também.
E o professor Tim Spector de Londres está fazendo muitos trabalhos sobre isso e analisando a ligação entre a saúde do microbioma intestinal e a saúde do cérebro, o nosso humor. Há muito o que descobrir sobre esse tipo de coisa e recentemente recebi uma correspondência de um cara em Montana, nos Estados Unidos, chamado Wayne Bellison. Ele disse que isso é uma paixão dele. Ele já pratica o plantio sem revolver o solo há tempos, seguindo meus métodos e ensinando sobre isso. Por isso pensou, preciso testar isso em mim, pela saúde. Então ele cortou o açúcar, fez um esforço para comer mais, muito mais do que vinha da própria horta dele, do jardim sem revolvimento, e muito rapidamente perdeu 12 libras. A pressão arterial caiu, ele reduziu os remédios e disse que o que mais o surpreendeu foi seu cérebro. O cérebro dele está funcionando melhor e é isso que percebi nos últimos 10, 15 anos fazendo algo parecido comigo. Eu realmente cortei o açúcar e, na verdade, sou diabético tipo 1, então estou bem atento a isso, mas com certeza estou comendo mais vegetais, provavelmente comendo um pouco mais cru também. Eles estão recebendo mais micro-organismos, basicamente. Estou ficando mais alerta, é simplesmente maravilhoso. E o Wayne tem um ditado bem legal sobre isso. Ele disse, mude sua alimentação, mude seu humor. Então todos nós podemos fazer isso. E tenho certeza de que vamos voltar a essa pergunta e a muitas outras como ela nos próximos meses e anos. Então fique atento por aqui e tenho certeza de que vamos falar muito mais sobre isso.